E existem dois motivos bem importantes de você aprender a jornada do paciente. O primeiro motivo é que facilita você ter novos pacientes se interessando e agendando uma avaliação com você. E se isso acontece, você mantém a sua agenda estável, porque naturalmente você vai dar alta para uns pacientes enquanto os outros estão chegando. Isso ajuda a manter o seu faturamento. Se novos pacientes não chegam, os horários vagos começam a aparecer dia a dia e sua agenda tem cada vez mais buraco, fazendo despencar o seu faturamento, gerando instabilidade na sua agenda. A conta começa a ficar no vermelho. Aposto que você não quer viver assim, né? Com a conta no vermelho, apertado, estressado, porque não sabe mais o que fazer para ter pacientes. O segundo motivo é que, se hoje você vivencia dessa instabilidade na agenda, do baixo faturamento, com muitos horários vagos na sua agenda e poucos pacientes se interessando, você vai saber como intervir e ajustar dentro de cada fase. E aí sim voltará a estabilizar a sua agenda, o seu faturamento. Por exemplo, se poucas pessoas se interessam pelo seu serviço, é um sinal que poucas pessoas conhecem você e o seu trabalho. E o seu negócio carece de divulgação estratégica. Seja através das redes sociais, do boca a boca, através de indicações e aparições em eventos. Se você tem potenciais pacientes perguntando valores, como funciona seu trabalho, mas esses pacientes acabam não agendando um horário, sempre vem com aquela desculpinha do tipo, eu vou ver e depois eu volto a falar com você. É um sinal que você deve melhorar a sua estratégia na fase número 2, dando melhor direcionamento a esses pacientes, fazendo as perguntas certas a cada um desses que entram em contato com você. Se você tem pacientes que buscam pelo seu trabalho, agendam uma avaliação, passam por consulta, mas a maioria desses pacientes são resistentes a seguir um plano de tratamento, as suas orientações, é importante que você trabalhe melhor as estratégias de orientações e vendas que fazem parte da fase número 3. Não dá para nadar e morrer na praia, fazendo o paciente chegar até aqui e não seguir as suas orientações, contratando o seu serviço. E por fim, esses pacientes, agora que eles contratam o seu serviço, eles então têm que sair satisfeitos e começar a fazer o boca a boca, recomendar o seu serviço. Então, se o boca a boca está fraco, se você tem recebido poucas indicações de pacientes, é importante que você melhore as estratégias na fase número 4. Olha o caso dessa mentorada que atende em uma cidade de mais de 2 milhões de habitantes. Ela tinha bastante pacientes interessados no serviço dela, porque tinha inclusive uma amiga que dava aula de pilates e acabava por indicar muitos pacientes, né? Além dessa mentorada também usar as redes sociais para fazer postagem. E postava, né, como ela pensava os casos clínicos. E aí, quando ela entrou no método, ela me disse assim: Karen, eu recebo muitos pacientes interessados no meu trabalho, mas esses pacientes nunca agendam. Eu não sei o que eu estou fazendo de errado. E, de fato, quando ela entrou ali para o processo da mentoria, né, nós começamos, então, a verificar os números dela. E a cada 6 pacientes que procuravam por ela, apenas um paciente marcava, agendava a avaliação, o que é uma conversão muito ruim. Esses números mostravam que ela precisava trabalhar mais, com mais sabedoria, na fase número 2, na fase de verificação, entendendo o que trouxe esse paciente até ali. Além de avaliar esses números, pedi então que ela me mandasse o print das conversas dela com esses potenciais pacientes, né, para entender o que ela estava fazendo de errado. E ela cometia o erro que os fisioterapeutas mais cometem, que é apenas responder o que o paciente está perguntando, sem ela dar o direcionamento da conversa, sem criar nenhuma conexão com o paciente, chamando o paciente pelo nome, entendendo a história, dando uma solução breve para o caso dele. Aí, ela assistiu às aulas, aplicou o passo a passo que tinha ali do script, inclusive pronto na fase número 2, e começou a aplicar exatamente o passo a passo. E dentro de poucos dias, o número dela tinha melhorado muito. Agora,
A cada 6 pacientes que entravam em contato com ela, pelo menos 4 desses pacientes agendavam uma avaliação. E aí, então, observamos que ela tinha uma outra trava, que estava agora na fase número 3. Os pacientes, quando chegavam, faziam avaliação, mas tinham muita resistência em seguir as orientações que ela passava. Ao final, ela se apresentava para esses pacientes com muita insegurança em falar de valores, tinha medo do que os pacientes iam pensar, em pensando, né, que eles iam achar caro. Achavam que os pacientes iam pensar que ela estava empurrando sessões neles. E também não sabia exatamente o que dizer para eles, né, justamente para então fazer a venda do serviço dela. Então, ela começou a aplicar o passo a passo da fase número 3, dando as orientações de forma correta para os seus pacientes. No começo, ela disse que ela até suava frio, porque ainda era muito difícil dela quebrar esse paradigma de vender para o paciente dela. Até que foi ficando muito mais fácil quando ela começou a seguir esse passo a passo. O dia que ela conseguiu fazer a primeira venda de R$ 1.400 à vista no Pix, ela me mandou uma mensagem feliz da vida, sem acreditar que isso fosse verdade. Ela dizia: finalmente eu ultrapassei essa barreira que parecia que eu nunca ia conseguir ultrapassar. E hoje, essa mentorada tira de letra as 4 fases, porque conseguiu enxergar onde mais tinha dificuldade. Pegou as ferramentas certas e aplicou no tempo certo, na fase certa, até que os resultados começassem a ser diferentes.